cooperando com o pastor, com a igreja. Infelizmente nós tínhamos programado para vir mais gente da nossa igreja, mas hoje 2 irmãos da congregação passaram mal, tiveram que ir para a UPA, um ainda está lá, o outro já estava para ser transferido. E infelizmente, né, irmãos, muita gente está doente. Essa semana eu mesmo também tive que ir à UPA, o pastor chegou lá em casa, eu estava lá me tremendo de frio, com muita dor de cabeça, né? E graças a Deus estou aqui de pé, mas louvamos a Deus, né, irmão, por estarmos aqui. Minha esposa também não está muito bem hoje, mas louvamos ao Senhor, né, por chegarmos até esse lugar. Tenho certeza que Deus, né, é o mais importante e Ele se faz presente neste lugar. Amém? O pastor também Clóvis, que não pôde vir também, o pastor Clóvis teve que fazer uma viagem, mas damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo, né, irmãos? E eu não poderia deixar de estar cooperando aqui com o pastor amado, que nós conhecemos há tão pouco tempo, né, mas que graças a Deus pegamos assim um amor muito grande um pelo outro, né, irmãos? E assim estamos dando as mãos para fazermos a obra do Senhor junto. O importante, amados, é fazermos a obra de Deus com quem quer fazer, né? Porque infelizmente eu digo isso, existem muitas denominações, muitas igrejas, né? Mas cada um quer criar o seu reino, cada um quer criar o seu império, e aí fica difícil de fazer a obra do Senhor. Mas quando nós achamos pessoas que querem fazer a obra de Deus, né, irmão? Que querem se sujeitar a Deus, aí o negócio é diferente. E esse é o nosso propósito, e tenho certeza que é o propósito do pastor, e é por isso que nós estamos dando as mãos uns aos outros, para podermos fazer a obra do Senhor, queridos, né? Nós não estamos pensando na placa da New Life, né? Não estamos pensando em outra placa, mas estamos pensando no reino do Senhor. E o nosso compromisso é com o reino do Senhor. E é por isso que hoje estamos aqui cooperando, né, com o pastor, e com muita alegria de poder estar aqui. Ele já esteve lá conosco participando, e eu digo, rapaz, eu estou em falta com o pastor, eu não fui lá ainda, né? Ele assumiu ali a igreja, eu não fui ali cooperar com o amado, e eu tenho que ir lá, estou em dívida, né? Mas chegou o dia de nós estarmos cooperando, e é com muita alegria assim que eu hoje estou aqui compartilhando com o amado. Eu quero deixar para nossa meditação um texto do livro de Atos, logo no início, no capítulo de número 2, o verso de número 42. Atos, capítulo 2, o verso de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O texto ele é claro para nós. Diz que o povo de Deus, eles perseveravam, irmãos. Mas eles não perseveravam em qualquer coisa. Eles não perseveravam de qualquer maneira. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento da palavra de Deus. Eles perseveravam no que, na verdade, Deus falava para o seu povo. Eles perseveravam no alimento espiritual, que era a essência, a palavra de Deus. Eles perseveravam na comunhão. Isso é importante demais, queridos. Nós perseverarmos na palavra. Porque nós estamos vivendo uma época em que a palavra, meu irmão, foi jogada fora. Nós estamos vivendo uma época em que existe milhares de pessoas falando, pregando e cantando no nome do Senhor. Mas é só no nome. Porque muitas pessoas não querem viver a palavra do Senhor. Não querem conhecer. Como até o pastor comentou aqui, né? Que o crente, ele não pode estar lá, né, com aquela cara, né, irmão? Murcha. Crente que conhece a palavra, que conhece ao seu Deus, ele vai estar sempre cantando. É no momento da dificuldade, mas ele está sabendo que aquilo é apenas um processo. Aquilo não é para permanecer na sua vida. Então ele vai estar louvando, mesmo ele sabendo que é uma dificuldade, que está doendo, que ele está sofrendo, mas ele sabe
Senhor, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à tribulação. Então o crente está sempre sorrindo, né? O crente ele está sempre cantando, o crente ele está sempre festejando. Por quê? Porque ele sabe que ele tem um Deus na vida dele, um Deus soberano, um Deus que cuida dele. Então é por isso que o crente é feliz, queridos, quando ele conhece a palavra. Mas quando ele não conhece a palavra, ele passa por uma luta agora, ele reclama, ele murmura. Quando ele passa por uma dificuldade amanhã, ele vai criticar, ele vai falar mal, porque ele não conhece o Deus verdadeiro. Mas graças ao Senhor que nós conhecemos. E aqui o texto diz, olha, que a igreja, né, no seu princípio, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos da palavra de Deus, na comunhão. Sem comunhão, queridos, não tem como vencer, não tem como prosperar, não tem como avançar, não tem como permanecer de pé. Sem comunhão, nós não vivemos, não é? Porque se nós não estamos unidos como povo de Deus, se nós não nos unirmos nos propósitos divinos, meu irmão, nós iremos caminhar só e daqui a pouco o diabo dá um rasteiro. É aquela mesma visão, né, do crente fora da igreja, né? O camarada quer ser crente, mas ele não quer ir para a igreja. Ah, mas em casa eu oro, em casa eu leio a Bíblia, em casa eu assisto a televisão, né? Eu assisto o culto. Ele passa 1 ano, 2 anos, daqui a pouco, meu irmão, ele falta a bateria nele, naufraga. Porque não tem esse, querido, que não persevera na comunhão, que permaneça. Nós precisamos estar perseverando na comunhão. E a comunhão é nós estarmos, olha, né, nesse laço aqui, é um poder ligar para o outro, meu irmão, olha, ora por mim, né? E você aí na sua casa, às vezes aí você ora, aí daqui a pouco você se levanta e vai lá e faz uma visita àquela pessoa, e daqui aquela pessoa já está de pé também, fazendo o mesmo por outro. E assim a gente vai progredindo, comunhão. Porque se eu ficar sozinho na minha casa, você ficar sozinho na sua casa, e outro ficar sozinho na sua casa, daqui a pouco a gente não liga mais para ninguém, daqui a pouco a gente nem mais se conhece, deixamos de conviver. Sabe, aquelas amizades que muitas vezes nós criamos, ou na escola, ou no trabalho, mas não é aquela amizade verdadeira, não é aquele amigo, né? Aquela amizade apenas, um colega de trabalho. Perdemos o emprego, saímos, vamos para outro. Primeiro mês a gente mantém contato. Segundo, terceiro mês, a gente nem se lembra mais da pessoa, nem liga mais, porque não era amigo, né? Era um colega. Mas se nós mantemos comunhão, meu irmão, né? Quando é amizade verdadeira, quando é um amigo verdadeiro, né? A gente está ali nascendo, se criando junto. Daqui a pouco o camarada casa, vai-se embora para outra cidade, passa 20 anos, mas ele não esquece, né? Porque é uma amizade verdadeira. E aí ele mantém contato ainda, ou quando ele se encontra, ele se lembra e volta aquele elo de amizade. Por quê? Porque é amizade. Então comunhão é diferente, querido. Comunhão é você estar nesse mesmo elo, mesmo compromisso, juntos, fazendo a obra do Senhor. Por isso que aqui o texto diz, olha, eles perseveravam no ensino da palavra, eles perseveravam na comunhão. Porque se não houver comunhão, meu irmão, nós não conseguiremos prosseguir, avançar, não conseguiremos estar de pé. Tem que haver comunhão. E que bom, né, que nos últimos tempos, eu tenho visto isso, Deus tem levantado grupos pequenos para nós mantermos comunhão, não é? Mantermos comunhão. Grupos pequenos, por quê? Porque grupos grandes, muitas das vezes, meu irmão, estão se achando e criando os seus impérios, né? E muitas das vezes nós vemos que as pessoas, como o pastor falou, né, não querem dar as mãos, quando poderiam, tem suporte para dar as mãos, mas não dão. E aí Deus tem levantado, meu irmão, grupos pequenos para estender as mãos uns aos outros, e aí nós fazemos a obra do Senhor, né? E eu louvo a Deus, queridos, por alguns pastores que nós passamos a conhecer através da associação de pastores que acabamos de formar recentemente, né? Nós fazemos parte. E louvo a Deus pela vida de cada um dos ungidos do Senhor, que Deus está levantando a cada dia, queridos, para se unir, para manter comunhão, para que
nós possamos fazer a obra do Senhor. Isso é importante. Vivermos unidos, né? Vivermos em comunhão. Porque pregar, nós estamos ouvindo bastante as pessoas pregar, né? O Salmo 133. Todos pregam, né? Poucos vivem. E não adianta nós pregarmos se não vivermos. Não adianta eu falar de amor ao próximo se quando eu olho e vejo o próximo caído, eu passo e não olho para ele, fecho os olhos ou dou um chute, né? Não adianta eu falar de amor, falar de amizade, se quando eu vejo ao necessitado, alguém com frio, né, eu não faço nada, eu não me mexo para ajudar. Isso não é comunhão. Então comunhão é nós podermos dar as mãos, para que mesmo que seja pouco, meu irmão, a gente poder fazer alguma coisa por aquele que necessita, né? Eu não posso fazer muito, mas o pouco que eu posso fazer, porque outro vem e faz mais um pouco. Se nós nos juntarmos, o nosso pouco, meu irmão, daqui a pouco é muito. Daqui a pouco socorre, daqui a pouco, né, salva uma vida, restaura uma vida. Que bom quando o pastor deu o testemunho aqui, né? Que quando alguém ligou pedindo um socorro, né? Ele pôde orar, pôde ministrar uma palavra e aí pôde também, né, compartilhar, né, da vitória. Coisa tremenda. Hoje minha esposa estava pregando num ciclo de oração no aniversário de uma igreja ali, e ela me contou ao chegar em casa que quando terminou, que ela foi saindo, uma irmã pediu oração, porque o marido tinha saído de casa, né? Ela morava no interior, e o marido veio trabalhar em João Pessoa, e só ia no final de semana, e daqui desse final de semana acabou não indo mais, né? Saiu de casa. Muitas vidas, queridos, dessa forma. Pessoas precisando do nosso socorro de oração, de um suporte de oração. Mas se nós não estivermos em comunhão, né? Se eu não viver a comunhão de Cristo, se eu não viver a palavra do Senhor, aí a gente olha assim, não é comigo, né? Não é da minha família, te vira. Mas não é por aí, meu irmão. Porque o diabo está aí atuando, né, constantemente. E aí a gente precisa se preocupar. É meu irmão, é minha irmã, faz parte da minha família, né? E quem está sorrindo com isso é o diabo, é o meu adversário. E aí eu tenho que fazer alguma coisa. Eu devo fazer alguma coisa. Orarmos, primeiro passo, né? Está colocando nossa vida, colocando esse casal diante do Senhor, repreendendo a estação do diabo, porque muitos lares estão sendo afetados. Porque a gente escutava muito divórcio, meu irmão, lá fora no mundo, né? No mundo era normal a gente escutar o divórcio. Fulano, vizinho se divorciou, foi? Mas hoje está na igreja constantemente, né? E nós precisamos orar, precisamos estar orando, colocando diante do Senhor, porque o diabo está destruindo muitos lares, muitas famílias. Então, comunhão, é isso que eu quero que nós venhamos meditar na nossa vida. Precisamos manter comunhão, irmãos. Nós precisamos viver em comunhão. Nós criamos barreiras. Né, denominacionais. Eu digo porque eu fiz parte de uma denominação e não era que era ensinado isso, não. Mas eu criei uma barreira em que eu só apoiava o meu grupo, em que eu só dava assistência no meu grupo. E no dia que Deus disse, olha, acabou o seu tempo nesse grupo, porque Deus queria romper exatamente isso que eu tinha criado, eu fiquei perdido. Eu não sabia mais para onde ir. Fiquei sem rumo. Fiquei um peixe fora d'água, porque eu tinha criado uma barreira. E foi um ano de sofrimento, um ano batendo cabeça, um ano para entender o que é que Deus queria. E aí eu vim entender, meu irmão, que eu era que estava errado, que eu tinha criado uma barreira, que Deus não tinha mando fazer barreiras,
E aí hoje eu prego na nossa igreja, queridos, olha, não se apegue ao pastor da igreja, porque o pastor a qualquer momento pode ir embora. Não se apegue à placa da igreja, porque placa não é nada. A qualquer momento a gente tira. Se apegue a Jesus. Faça a obra do Senhor Jesus. Eu digo isso constantemente na igreja, querido. Não se apegue. Eu digo mais, olha, não se apegue nem à cidade que você mora. Não se apegue a nada, a este bairro. Porque coisa difícil, meu irmão, é você morar num lugar e de repente você tem que se mudar e agora você fica, e agora? O meu próximo vizinho, como é que vai ser? Tem gente que se apega tanto que não quer sair da sua raiz. E aí atrapalha os planos de Deus. Então, eu sempre ensino aula, não se apega a nada. Se apega a Deus. Porque para onde Deus mandar, você vai estar pronto para ir. Onde Deus enviar, nós estaremos prontos. Porque não estamos apegados, não criamos raízes. Foi isso que Deus estava dizendo para Abraão, quando Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se tiver apegado, a gente diz, eu não vou deixar meu pai, deixar minha mãe, deixar meu emprego, deixar meu salário, deixar meus amigos. Não. Então, viver a comunhão é importante. Minha comunhão com Deus, minha comunhão com o meu próximo, eu tenho que manter comunhão, queridos. E comunhão é amizade, Comunhão é amizade. Eu mostro muito na nossa igreja, querido, olha, como é que você vai manter comunhão? Como é que você vai viver uma comunhão se você não fala com a pessoa? Se você não dá um sorriso para alguém? Se você não dá um bom dia para o teu vizinho? Se você, entra e sai e não fala com ninguém? Que comunhão vai haver? Então, comunhão, ela vai começar a partir de um diálogo, a partir de uma conversa, a partir de que nós cristãos tomamos a oportunidade, o primeiro passo. Às vezes nós criamos a barreira, porque fulano é isso, eu não falo. Fulano, quando a pessoa nem é. Eu lembro-me, e eu sempre digo isso, eu lembro-me quando eu morava no Mangabeira 1, muito jovem, tinha umas meninas que moravam numa rua próxima à minha casa, e ela sempre passava, eram 3 meninas, sempre passavam, e eu sempre dizia, essa menina é muito chata, ela passa aqui de nariz empinado, não olha para ninguém, só porque é bonita, é muito chata. E depois eu conheci essa menina, passamos a ser muito amigos. E aí eu descobri, ela disse pra mim, olha, toda vez que eu passava eu te achava muito chato, ela disse. Aí eu comecei a rir. Ela disse, olha, eu sempre comentava com minhas colegas, esse rapaz é muito chato, não fala com ninguém. Tá vendo? Eu criei uma barreira, ela criou uma barreira, quando na verdade a gente poderia ter sido amigo há muito tempo. E tivemos uma boa amizade. E aí eu pude aprender essas coisas, irmãos. Às vezes a gente cria, o que não existe. A gente olha para alguém e faz uma imagem, e daquela imagem ou a gente vai se apegar à pessoa, ou a gente vai dar um passo atrás. E aí nós podemos estar cometendo erro. Então, viver em comunhão é necessário para nós. Quão bom seria se todos os cristãos vivêssemos o Salmo 133 de verdade. Como seria diferente, Eu diria, porque eu estou dentro do Cidade Verde desde o início do Cidade Verde, e eu digo, meu irmão, quantas igrejas nós temos aqui dentro do Cidade Verde? Há uma época atrás, alguns anos atrás, eu contei 53 denominações
denominações, aonde eu fiz uma reunião com os líderes e para todas as denominações eu mandei convite. 5 pastores participaram. Aí eu olhei e disse: como o povo é unido, né? Mas é o povo de Deus, olha, pregando comunhão, né? Pregando amor ao próximo, aonde o meu objetivo era fazermos um grande evento para ganhar vidas, né? Mas cadê os líderes? E até hoje, queridos, e até hoje nós não conseguimos juntar metade dos pastores do bairro. Nunca conseguimos juntar metade dos pastores. É o diabo trabalhando? É não, querido. Somos nós que muitas vezes criamos barreiras e criamos impérios, né? E queremos, se for para o nosso bem proveito, infelizmente. E aí eu estou vendo que Deus hoje está levantando líderes com uma outra visão, com a visão de Deus, queridos, né? Eu nunca me preocupei se um irmão da nossa igreja vai visitar a igreja tal e gosta e fica lá. Bem, irmão, porque não era da gente, né? Se foi, ficou lá, porque não era para estar conosco. Deus abençoe. E o bom é que ele saia logo antes de criar algum problema, né? O bom é que ele saia em paz. Tá, gostou de lá, meu irmão? Quer ir? Vai em nome de Jesus, querido. Deus te abençoe. Amém. A alma não é minha, não faz parte, né, irmãos? De um império meu, não. É do Senhor. Então, se ele está comigo, amém, ele é do Senhor. Se ele vai para outra igreja, ele é do Senhor. Glória a Deus. Essa deve ser a nossa visão, queridos. Então, eu entendi, queridos, que nós precisamos viver uma comunhão de verdade. É difícil hoje você achar um líder que queira viver uma comunhão, né? Que queira viver a palavra de Deus. Porque pregar é muito bom, querido. Então louva o Senhor. O texto diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No partir do pão. Queridos, essa é uma parte que nem todo mundo quer, né? Dividir o que tem, né? As pessoas querem multiplicar o seu pão, né? Olha, se você estiver vindo para cá, estiver trazendo, glória a Deus. Mas se for para pedir, né? Vai para a igreja de tal, de fulano de tal, né? É assim que hoje funciona, né? Você está vindo para somar, glória a Deus. Mas você está vindo precisando. Meu irmão, infelizmente, eu digo isso com tristeza no meu coração. Próximo a nós tinha uma igreja que o camarada chamou um pregador de Cabedelo para pregar na igreja lá. O cara veio de Cabedelo, pregou. Quando terminou o culto, o camarada não tinha passagem. Aí o líder de lá disse: olha, você vai, que na esquina tem outra igreja, peça ao pastor, sei lá. E o rapaz veio. Como é, meu irmão? Fiquei sorrindo. Como é? É que ele me pediu para vir aqui, pediu a passagem. Toma, meu irmão, sua passagem. Agora, quando ele lhe convidar, não venha mais não, irmão. Em nome de Jesus, seja besta não. Infelizmente, irmão, partir do pão, né? As pessoas não querem, né? As pessoas querem ver a nós. Então, pregar o evangelho, meu irmão, é atividade da igreja. É necessário, é essencial, é básico da igreja. Mas é só isso que a igreja deve fazer? Não. Tá aí a atividade que o pastor faz aí, né? Visitando os asilos. Quem quer visitar asilo, meu irmão? Ninguém quer visitar, meu irmão. Sabe? As pessoas querem visitar quem tem para oferecer, né? Mas quem está precisando, sabe? É difícil você visitar, né? Quem está precisando, porque você sabe que você vai chegar lá e você vai ter que levar alguma coisa, porque
Você sabe que a pessoa está precisando. Então as pessoas preferem visitar quem está com saúde. Por quê? Porque ele trabalha, né? E aí ele pode retribuir com alguma coisa a tua visita. E isso não é partir do pão, querido. Partir do pão é você chorar os que choram. É você poder saber que a pessoa está sofrendo, né? E você está lá junto. Não, olha, vou orar com você, vou chorar com você, seja lá qual for o seu problema, né? Conte comigo, vamos orar, vamos fazer campanha de oração, vamos se consagrar, vamos dar as mãos, Deus vai dar vitória a você, você pagar um preço junto. Ah, mas não é comigo, mas eu vou pagar o preço junto. Isso é o partir do pão. É você sofrer, né? É você estar junto, de mãos dadas. É isso que nós precisamos, queridos. Que Deus coloque no nosso coração esse desejo de perseverarmos, esse desejo de partirmos o pão, não é? De nós pegarmos o que nós temos com alegria e partilhar com aquele que precisa, sabendo que você está fazendo a vontade de Deus, sabendo que você está fazendo, né, o bem a uma pessoa, mesmo que você não conheça aquela pessoa. Então é difícil fazer a obra. Cada um foi chamado para uma obra, né? Um foi chamado para pregar lá no presídio. Amém, glória a Deus. Outro foi chamado para pregar dentro de um hospital. Amém, né? O pastor tem um chamado para um asilo, glória a Deus. Até é o primeiro que eu conheci, porque eu não conheci ninguém, né, que fazia trabalho em asilo. Eu vim conhecer o pastor. Conheço muita gente em hospital, muita gente em presídio, né? Mas no asilo eu não conhecia ninguém que fizesse esse trabalho constantemente. Vim conhecer o pastor, né? E louvo a Deus, porque Deus tem levantado para cada lugar alguém específico, né, para fazer a obra do Senhor. Mas é o que eu digo, sozinho ninguém faz nada, né? Sozinho ninguém faz nada. É muito necessário que venhamos verdadeiramente, irmãos, estar dando as mãos, venhamos viver esta comunhão, venhamos verdadeiramente viver esta comunhão, porque mesmo que eu não possa ir, mesmo que eu não possa estar lá, nunca fui com o pastor, não posso, eu trabalho, né? Não tive a oportunidade ainda, espero ter, mas não tive ainda, né? Mas tenho orado, que Deus lhe dê saúde e que nos dias certos ele possa estar lá, né? Que Deus abra as portas por algum meio para que ele possa conduzir alguma coisa para aqueles necessitados. Que um dia eu chegarei também ali, mas eu louvo a Deus porque Deus levantou alguém para esse trabalho. E o que estiver ao meu alcance, né, irei fazer para que possa chegar às mãos dele. É isso que nós precisamos fazer. Mesmo que eu não possa ir, mas eu posso fazer alguma coisa, né? Mesmo que eu não possa ir a um hospital, mas eu posso fazer alguma coisa. É importante nós entendermos isso. Sempre poderemos fazer alguma coisa. Sempre nós poderemos fazer alguma coisa, né? Podemos não estar presente no corpo, mas podemos participar aqui do mundo. Isto é comunhão. Isto é o partir do pão. E vivia nas orações. Quem é que não pode orar, irmão? Não? Todo crente pode orar. Porque mesmo que eu não possa falar, mas eu posso orar. Porque para orar eu não preciso falar, né? Então nós podemos orar. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Tem oração, querido. Ora, né? Jejua. Então nós podemos sempre compartilhar de alguma forma, querido. O que nós não podemos é ser negligentes. O que eu não posso, como pastor, como irmão em Cristo, é ser negligente, é fechar os olhos. Como eu digo, já fiz isso. Passar, ver
ver alguém necessitado e não dá a mínima. Infelizmente, eu já fiz isso e eu creio, né, irmão, que muitos irmãos já fizeram isso. Às vezes a gente passa na pressa, né, e a gente não faz caso daquilo ali. Nós não nos importamos porque não é da nossa família. Infelizmente, essa é a realidade, queridos. Muitos não fazem nada, né? Muitos, né, criticam. E nós precisamos olhar, querido, o que é que nós estamos fazendo para mudar. Estamos pelo menos orando, né? Que seria o mínimo orarmos. Então, comunhão, vida com Deus, oração, palavra do Senhor, conhecer a palavra, vivenciar a palavra de Deus, fará toda a diferença na nossa vida. Se nós vivermos a palavra do Senhor, se nós procurarmos conhecer a palavra do Senhor, aí nós teremos uma visão diferente, né? Uma visão de reino, uma visão do reino do Senhor. Esta é a visão de Deus, é o reino do Senhor. E eu digo a vocês, queridos, né? O reino de Deus está próximo. Quando Jesus diz, olha, o reino está próximo, é porque muitas vezes nós precisamos entender isso, que verdadeiramente o reino está próximo. O que nós estamos fazendo para mudar as coisas? Às vezes nós criticamos a presidente da república, governador, prefeito, cada um tem a sua parcela de culpa e cada um tem suas responsabilidades, mas nós não somos isentos também. E ao contrário, como cristãos, grande é a minha e a sua responsabilidade e a cobrança de Deus para nós, porque a palavra de Deus também nos diz que nós devemos orar pelos governantes. E na época das eleições, a gente não ora muitas das vezes. Deixamos ser enganados. Então nós precisamos assumir o nosso erro, queridos, e tomar uma outra postura, né? Orar mais, clamar mais, buscar mais, honrar mais a palavra do Senhor. Porque qual é o papel da igreja? Às vezes nós também estamos pregando e achando que o papel é só pregar o Evangelho, né? É só lançar a palavra aos corações e deixamos de socorrer o corpo, né? De dar as mãos verdadeiramente ao corpo. Só pregar não adianta, né? Se o pastor fosse ali no asilo e só levasse palavra, querido, era uma bênção, mas não ia resolver a dor, o sofrimento de muita gente. Então, quando você chega com a palavra, quando você chega com uma fralda, quando você chega com um alimento, quando você chega com uma roupa, querido, a satisfação é muito maior, a alegria é muito maior, né? Você chega na casa de um doente e diz, Deus te abençoe, é uma benção. Mas você chega na casa de um doente, já leva um remedinho, a tendência já é ele melhorar, não é? Então, se a gente fosse para o médico e o médico dissesse que a gente está com aquela doença e vai para casa, de que adiantava se ele não desse o remédio, se ele não receitasse o remédio, não é? Então nós precisamos entender que a palavra é importante, mas só a palavra não. Então o papel da igreja, né, não é só ministrar a palavra, não é só pregar, não é só ir para as ruas, falar do amor de Jesus, Jesus te ama. Não, fazer muito mais. Mas para fazer muito mais, a gente precisa dar as mãos, se unir, porque não é fácil, é difícil. Eu digo isso porque, como essa nossa igreja é pequena e nós fazemos também o nosso trabalho, né? Nós ministramos sopão 2 vezes na semana, nós
damos o sopão 2 vezes na semana. E não é fácil. Não é? Deus tem levantado, graças a Deus, Deus tem levantado vidas, né? Levantou um açougue para nos doar as carnes, os ossos, né? Levantou o mercadinho para fazer doação das verduras. Glória a Deus. Mas não é fácil, meu irmão. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Mão de obra. Ou seja, irmãos. Né? Veja mesmo, querido. O que era para ser difícil ficou mais fácil. E o que era para ser o mais fácil tornou-se difícil. Né? Porque os irmãos, né, que deveriam estar ali cedo, cortando verdura, preparando tudo, se minha esposa não fizer, aí onde eu digo, querido, cadê a comunhão? Aí é só pregar durante o culto? Não. Vidas estão precisando. E quando nós começamos a fazer, para nós foi um espanto. Porque pessoas que nós pensávamos que viviam bem, estavam ali pegando a sopa e dando graças a Deus. Obrigado, meu pastor, obrigado, pastor, porque nós não tínhamos que jantar. Para nós foi um espanto. Meu Deus. Não é? E aí isso motivou a gente a fazer, né? Cada vez mais. Começamos um dia, estamos fazendo 2 dias na semana. Nos motivou a fazer porque a gente viu que havia uma necessidade. Que aparentemente Cidade Verde, não, Cidade Verde não precisa. Aí nós descobrimos que precisava. Então cada um foi chamado para uma obra. Mas é fácil fazer? Não. Cada um tem a sua dificuldade. Por isso que eu digo aos irmãos, mantenham comunhão nessa obra. O pastor está fazendo essa obra, dê as mãos, né? Faça com amor, ajude. Não pode ir com o pastor essa semana, mas ora, né? Coloca teu joelho diante do Senhor, dobra o joelho, vai orar, ora para Deus levantar, né? O recurso para que ele possa estar ali. Às vezes a gente pensa que não tem despesa, né? Tem despesa, tudo tem despesa, tudo precisa de dinheiro. Se locomoveu daqui para ali, gastou combustível, né? Para onde você vai ter uma despesa, querido? Então tudo vai buscar uma doação ali, tem uma despesa, né? Amém, foi buscar, mas e o combustível para ir buscar? Tudo a gente precisa estar orando, meu irmão, fazendo a nossa parte. Então, em nome de Jesus, queridos, vivam a palavra, vivam a comunhão, vivam o partir do pão, vivam nas orações. Isso é igreja. Se nós falharmos, aí Deus vai cobrar de nós. Se nós falharmos, pessoas vão sofrer, né? Pastor vai deixar de fazer porque alguém falhou? Não vou deixar de fazer. Outro não vai deixar de fazer, mas será mal feito. Ou não alcançaremos quem nós deveríamos, a quantidade de pessoas que nós poderíamos alcançar. Vamos continuar nos esforçando, mas aí vamos fazer mais, vamos nos desgastar mais e alcançar menos. Mas se nós dermos as mãos, nós poderemos alcançar mais e cada vez mais para a glória do Senhor. Se nós dermos as mãos, se nós nos unirmos, né, no mesmo propósito de servir a Deus. Uma coisa eu peço para a igreja: ore pelas lideranças, né? Ore por cada líder, né? Porque não é fácil, meu irmão, não é fácil liderar. E não é fácil liderar quando você tem próximo a você líder que pensa diferente, líder que não está com a visão de Deus. Infelizmente, eu tenho visto isso aqui dentro desse bairro. Quando eu digo assim, olha, nós temos aqui uma praça em que nós poderíamos, eu não sei os irmãos, mas eu digo por mim, pouquíssimos cultos
eu observei que já houve nessa praça. Não sei os irmãos, mas eu em particular, pouquíssimos cultos eu observei nessa praça. E muito eu vejo pessoas se drogando naquela praça. Onde estão as igrejas que não evangelizam naquela praça? Onde estão as igrejas que não fazem culto naquela praça? E eu digo porque eu já tentei, meu irmão. Eu já fiz ali, meu culto de Natal foi na praça. No ano passado eu tirei o culto de Natal de dentro da igreja e joguei na praça, fiz na praça. E eu já tentei fazer eventos grandes na praça, porque eu digo, rapaz, se a gente juntar tudo que é igreja, a gente faz um mega evento dentro da Cidade Verde. Nunca consegui fazer, porque nunca consegui reunir os líderes. Então eu peço sua oração pelos líderes. Não é culpa dos irmãos, não. Às vezes é porque os irmãos nem sabem. Ah, pastor, não fui porque eu não sabia, eu já ouvi isso. Isso é, mas eu mandei um convite para o teu pastor. O teu pastor sabia, né? Mas infelizmente o pastor pega o convite e joga no lixo. Não bota nem no quarto. Tem um evento lá e a igreja nem fica sabendo que ele não comunicou. Porque não é a visão de Deus, queridos. Então, nós poderíamos alcançar aquela praça, que muitas das vezes a gente não pode nem levar nossos filhos ali para brincar, porque não tem nem mais brinquedo, que já quebraram tudo. A gente não pode nem levar ali, porque quando você chega, né? Ontem mesmo eu levei meu filho ali e só fiquei até o tempo que tinha policial ali. A polícia saiu, eu peguei meu filho e vamos embora. Enquanto a polícia está, os bandidos se afastam, né? Mas os camaradas começaram a ver a polícia entrar dentro do carro, os camaradas vão chegando. Então a gente não pode. Aí a gente poderia fazer um mega evangelismo ali, né? Ganhar aquele povo para Jesus. Mas é por isso que eu peço oração. Ore pelas lideranças, né? Para Deus dar uma direção a cada líder, né? Porque muitas vezes os irmãos nem sabem as coisas, mas os líderes precisam de uma visão do reino de Deus. Então eu deixo essa reflexão para você. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Persevere nessas coisas. Você será abençoado. Faça a obra de Deus, né? Estamos dispostos a fazer a obra do Senhor. Não vou estar aqui direto. Você não vai estar lá conosco direto na nossa igreja. O pastor não vai estar lá direto. Não. Vou estar lá orando por vocês. E aí eu espero que vocês estejam aqui orando por nós. E aí a gente programa alguma coisa para juntos fazermos a obra. E Deus vai abençoar e vai ser glorioso, né? E Deus vai fazer coisas grandes, queridos, né? Não é preciso eu estar na sua casa direto, nem você estar na minha, né? Porque isso acaba dando confusão. Mas se nós estivermos sempre mantendo um contato, né? Ora pra gente, né? Olha, tem esse pedido de oração aí. Você liga, tem esse pedido de oração. Vamos estar junto orando. E aí vamos fazer alguma coisa grande em prol do bairro? Vamos. Porque é isso. Por que a igreja católica cresce, irmão? Porque ela faz alguma coisa para a comunidade, né? Ela faz um bem para a comunidade, pronto. E nós temos que trabalhar para quem? É para a comunidade. Nós não temos que trabalhar para nós. Nós temos que trabalhar para o povo. A igreja é isso, né? O papel da igreja é trabalhar. É trabalhar. E não é trabalhar para si, para dentro. Nós temos que trabalhar para onde nós estamos, para a localidade onde nós estamos. Então que Deus abençoe a todos vocês, meu irmão. E deixo esse pedido de oração. Ore por mim, ore pela nossa igreja, ore por todos os pastores que infelizmente, verdadeiramente precisam de oração, para Deus dar uma direção, um despertamento a cada líder. Amém? Fica essa mensagem. Passou alegria. Deus te abençoe.